E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você aqui pela Rádio USP, dia de falar sobre meio ambiente. Tema da semana, Tupã, o supercomputador do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, poderá ser desligado até agosto para economizar energia devido à falta de verba que a instituição enfrenta. Neste ano, o INPE recebeu 44 milhões e 700 mil reais, frente a um total previsto de 76 milhões, junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Vamos explicar. O equipamento é utilizado para fazer a previsão meteorológica e climática do Brasil. Olha só a importância. Por exemplo, fornece informações para o governo sobre estiagem que afeta atualmente São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. E se o desligamento ocorrer, será a primeira vez na história que ele deixará de funcionar. E o governo ficaria sem dados para monitorar a crise hídrica. Vamos conversar melhor sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do IEE, que é o Instituto de Energia e Ambiente. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, olha, um resumo rápido da importância desse computador. Quer dizer, é uma preocupação a mais e num momento bastante delicado. Roxane, os modelos de previsão meteorológica e previsão climática, eles são bastante sofisticados e eles requerem um poder computacional muito grande. Não são modelos que nós poderemos rodar em computadores de mesa ou coisas desse tipo. São modelos extremamente sofisticados. Se a gente ficar sem esse computador, nós teremos uma carência de informações sobre as previsões meteorológicas, que são as previsões de curto prazo, e as previsões climáticas, que são as previsões de longo prazo. Então, nós ficaremos aí com um buraco nessas informações, e isso, obviamente, vai deixar o governo desguarnecido a respeito do que vai acontecer, de quais são as possibilidades para o próximo semestre. Isso vai afetar muito o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que coordena, né, o funcionamento das usinas hidrelétricas, das usinas termoelétricas, das plantas eólicas e a distribuição dessa energia em todo o Brasil. Vai também prejudicar muito a atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica nesse momento, focando apenas nas questões mais imediatas, né? Obviamente que há outras consequências. Agora, professor, vamos detalhar um pouco mais quais as consequências desse desligamento, aliás, o primeiro na história, né? Preocupante, entre muitas outras notícias preocupantes. Veja, Roxane, esse conhecimento a respeito do que vai acontecer com o clima, ele é fundamental não só para a gestão da atual crise hídrica, que pode prejudicar o abastecimento, pode prejudicar o fornecimento de energia elétrica, isso tem um impacto muito grande na inflação, né? O IPCA já vem crescendo aí em função também do aumento das tarifas elétricas, né? Mas também isso repercute, por exemplo, na agricultura, para o governo planejar como vai ser feita a colheita, se nós teremos uma boa safra, uma safra reduzida em função dessas questões hídricas. Isso afeta a nossa balança de pagamentos, isso afeta as nossas exportações. Isso também tem implicação na saúde pública, porque, por exemplo, em locais onde vai chover muito e você tem um aumento da temperatura, você pode ter um aumento das arboviroses, né, como dengue, zika, chikungunya. Então, trabalhos de prevenção poderiam ser feitos. Também, em relação à questão de saúde pública, o abastecimento das cidades ele tem que ser muito bem planejado em função da disponibilidade ou não de água. Por exemplo, Curitiba já está enfrentando um racionamento. A cidade de Itu, no interior de São Paulo, enfrenta dificuldades. Então, se nós tivermos a possibilidade de planejar, de conhecer o que vai acontecer ao longo dos próximos meses, nós teremos condições de planejar melhor o uso dos recursos disponíveis para evitar um prejuízo maior à população. O funcionamento desse computador, ele não é apenas uma questão, vamos colocar assim, entre aspas, científica, de uma pesquisa que pode ser adiada, pode ser suspensa durante alguns meses. Não, ele é uma questão estratégica para o governo federal, para os governos estaduais e para os municípios. Sem esse supercomputador, nós não teremos a modelagem sofisticada que ele fornece
para ver com qualidade o que vai acontecer em termos meteorológicos e em termos climáticos. Então, nós vamos ficar aí navegando no escuro sem um radar. Então, isso pode trazer efetivamente um prejuízo muito grande para o governo federal e, obviamente, para toda a população, porque nós vamos ficar sem informações que podem indicar o que vai acontecer em termos climáticos, com toda a repercussão econômica que isso tem, com toda a repercussão em termos de saúde pública que isso tem, toda a repercussão para o abastecimento das cidades que isso tem. Nós enfrentamos uma crise muito severa e, nesse momento, ficar sem um radar é mais ou menos como se nós estivéssemos num avião enfrentando uma turbulência sem instrumentos que indiquem qual o caminho deverá ser seguido. Ou seja, o supercomputador desligado é deixar o governo sem informações sobre o assunto e não há nenhuma alternativa? Não, Roxane, inclusive existia a possibilidade de substituir esse computador. Chegou a se prever o ano passado a substituição por 2 modelos que economizam energia, mas isso não foi viável. E, na verdade, já existia a necessidade de compra de um equipamento ainda com maior poder de processamento para dar conta das demandas. Os modelos climáticos, eles vão ficando cada vez mais sofisticados. É o que eu digo, nós temos, de um lado, as mudanças climáticas que criam uma série de incertezas, mas também nós temos instrumentos hoje capazes de melhor indicar o que vai acontecer em termos climáticos, o que vai acontecer, né, com o comportamento do clima. Ou seja, essa incerteza que, em princípio, as mudanças climáticas elas criam, elas acabam sendo compensadas pela capacidade de processamento, né, pela capacidade de rodar determinados modelos que nós temos, e isso acaba, obviamente, nós não vamos, o que eu falo, nós não conseguimos negociar com o clima, mas nós conseguimos nos adaptar ao clima, e para que isso ocorra, é fundamental que a gente tenha previsões de qualidade, e isso só é possível com esse tipo de equipamento. Preocupante. Mais uma notícia preocupante. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, com a gente sempre aqui às sextas-feiras. Pode acompanhar as nossas conversas semanais em nosso portal jornal.usp.br ou então pelo canal no YouTube O Ambiente é Nosso Meio. Pesquisa, acompanha e compartilha. Obrigada, professor. Até a próxima semana. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.